Olá, queridos ouvintes. Sou seu narrador das histórias para dormir e hoje trago uma história que vai gelar seu sangue. Antes de começarmos, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias reais. Deixe seu like se você gosta de mistérios perturbadores e comente aqui embaixo. O que você acha que aconteceu com Claire? Suas teorias são sempre bem-vindas. Agora, prepare-se para uma história que aconteceu na pequena cidade de Raccoon City, no interior dos Estados Unidos, e que até hoje assombra seus moradores. Vamos à história. Era uma manhã fria de outubro de 2019, quando Sarah Patterson acordou com aquela sensação estranha no peito, como se algo terrível estivesse para acontecer. O outono havia chegado cedo naquele ano em Raccoon City, uma pequena cidade do meio-oeste americano com pouco mais de 15 mil habitantes, conhecida principalmente por sua indústria farmacêutica e pelos extensos bosques que a rodeavam como um abraço protetor, ou talvez, como alguns diriam depois, como uma prisão verde. Sarah era mãe de Claire Patterson, uma jovem de 22 anos que trabalhava como estagiária nos laboratórios da Umbrella Corporation, a gigante farmacêutica que praticamente sustentava a economia local. Claire era uma garota determinada, com cabelos ruivos que brilhavam como fogo sob a luz do sol e olhos verdes que refletiam uma inteligência aguçada. Desde pequena, ela havia demonstrado uma curiosidade insaciável pela ciência, especialmente pela biologia molecular, o que a levou a aceitar o estágio na Umbrella assim que se formou na universidade. Naquela manhã específica de 15 de outubro, Sarah esperou como sempre o som das chaves de Claire tilintando na mesa da cozinha, seguido por sua voz alegre gritando "Tchau, mãe!" antes de sair pela porta. Mas o silêncio permaneceu. Sarah olhou o relógio. 7h15 da manhã. Claire sempre saía às 7 da manhã em ponto para chegar ao laboratório às 8. Era uma rotina tão precisa que Sarah poderia acertar o relógio por ela. Preocupada, Sarah subiu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés, cada degrau ecoando pela casa silenciosa. O quarto de Claire ficava no final do corredor, e quando Sarah abriu a porta, encontrou a cama impecavelmente arrumada, como se ninguém tivesse dormido nela. As cortinas estavam abertas, deixando entrar a luz dourada do outono, e sobre a escrivaninha, os livros de Claire estavam organizados da mesma forma que ela os havia deixado na noite anterior. O coração de Sarah começou a acelerar. Claire não era o tipo de pessoa que sairia sem avisar. Ela era responsável, organizada e sempre mantinha a mãe informada sobre seus planos. Sarah correu para o telefone e discou o número do laboratório da Umbrella. Após alguns toques, uma voz feminina a atendeu. Umbrella Corporation, laboratório de pesquisa, bom dia. Alô, aqui é Sarah Patterson, mãe da Claire. Ela chegou aí hoje? Houve uma pausa do outro lado da linha. Deixe-me verificar. Não, senhora Patterson. Claire não registrou entrada hoje. Na verdade, ela não apareceu ontem também. Pensei que estivesse doente. O mundo de Sarah desmoronou. Claire não havia voltado para casa na noite anterior e ela nem havia percebido. Como mãe solteira que trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa, Sarah muitas vezes chegava tarde e exausta, assumindo que Claire já estivesse dormindo em seu quarto. Quando foi a última vez que vocês a viram? Perguntou Sarah, sua voz tremendo. Na segunda-feira, senhora. Ela saiu para o almoço e não voltou. Dr. Mitchell ficou preocupado, mas pensamos que ela tivesse tido alguma emergência familiar.
Sarah desligou o telefone com as mãos trêmulas e imediatamente ligou para a polícia. Dentro de 1 hora, 2 detetives estavam em sua sala de estar. Detetive James Harrison, um homem alto e magro com cabelos grisalhos e olhos cansados que já haviam visto demais. E detetive Lisa Chen, uma mulher asiático-americana na casa dos 30, conhecida por sua tenacidade em casos difíceis. Senhora Patterson, disse o detetive Harrison, tirando um pequeno caderno do bolso. Preciso que a senhora me conte tudo sobre os últimos dias. Quando foi a última vez que conversou com Claire? Sarah se esforçou para lembrar. Foi no domingo à noite. Ela estava animada, falando sobre um projeto especial no laboratório. Disse que finalmente estava sendo reconhecida pelo seu trabalho e que o Dr. Mitchell havia a escolhido para uma tarefa importante. Ela mencionou que tipo de projeto? Perguntou a Detective Chen, inclinando-se para a frente. Não entrou em detalhes. Claire sempre foi discreta sobre o trabalho dela. A Umbrella tem políticas rígidas de confidencialidade. Sarah hesitou por um momento, mas ela parecia diferente, mais séria, como se estivesse carregando um peso nas costas. Os detetives trocaram um olhar significativo. A Umbrella Corporation era conhecida na cidade não apenas por seus empregos bem pagos, mas também por seu sigilo extremo. Poucos sabiam exatamente que tipo de pesquisa era conduzida nos laboratórios subterrâneos da empresa. Vamos precisar falar com os colegas de trabalho dela, disse Harrison. E também vamos examinar o quarto dela, se a senhora permitir. Enquanto os detetives vasculhavam o quarto de Claire, Sarah se sentou na cozinha, tentando processar o que estava acontecendo. Ela pegou o celular de Claire, que havia ficado sobre a mesa da cozinha, algo completamente fora do comum, já que Claire vivia grudada no telefone. Ao tentar desbloqueá-lo, Sarah percebeu que a tela estava rachada, como se tivesse sido deixado cair com força. No quarto, os detetives fizeram algumas descobertas inquietantes. Todas as roupas de Claire estavam no armário, incluindo seu casaco de inverno favorito. Sua carteira estava sobre a penteadeira, com todos os cartões e dinheiro intactos. Mais estranho ainda, seu diário pessoal estava aberto sobre a cama, em uma página datada de 13 de outubro, 2 dias antes. Não posso mais fingir que não vi o que vi. Os experimentos no subsolo são muito piores do que eu imaginava. As cobaias não são apenas ratos de laboratório. Preciso encontrar uma forma de expor isso, mas tenho medo das consequências. Dr. Mitchell confia em mim, mas e se ele estiver envolvido? E se todos estiverem? Sinto como se estivesse sendo observada o tempo todo. Ontem encontrei uma câmera escondida no meu armário do laboratório. Estou com muito medo. A Detective Chen fotografou a página e mostrou para Harrison. Temos um problema muito maior do que um simples desaparecimento, murmurou ela. Naquela tarde, os detetives se dirigiram para as instalações da Umbrella Corporation, um complexo imponente de vidro e aço que se erguia como uma fortaleza no centro de Raccoon City. O edifício principal tinha 15 andares, mas os rumores locais falavam de pelo menos 3 níveis subterrâneos onde a verdadeira pesquisa acontecia. Dr. William Mitchell, supervisor de Claire, os recebeu em seu escritório no 12º andar. Era um homem na casa dos 50, com óculos de armação dourada e um sorriso que não chegava aos olhos. Suas mãos estavam impecavelmente limpas, mas os detetives notaram pequenas cicatrizes e queimaduras que sugeriam anos de trabalho laboratorial. Detetives, claro que farei tudo o que puder para ajudar a encontrar Claire, disse Mitchell, gesticulando para que se sentassem. Ela é uma de nossas estagiárias mais promissoras. Todos aqui estamos muito preocupados. Dr. Mitchell,
começou Harrison. Quando foi a última vez que o senhor viu Claire? Na segunda-feira pela manhã. Ela chegou normalmente às 8 horas. Trabalhou em seus projetos de rotina até o horário do almoço. Disse que ia comer na praça do centro, como sempre fazia. Quando voltei de minha própria pausa para o almoço, por volta das 2 da tarde, notei que ela não havia retornado. Pensei que talvez tivesse tido algum problema pessoal. O senhor não achou estranho ela não avisar nada? Perguntou Chen. Pelo que sabemos, Claire era muito responsável. Mitchell ajustou os óculos nervosamente. Bem, na verdade, Claire havia demonstrado algum estresse ultimamente. Começou a fazer perguntas sobre projetos que estavam além do seu nível de acesso. Tive que lembrá-la sobre as políticas de confidencialidade da empresa algumas vezes. Que tipo de perguntas? Harrison pressionou. Perguntas sobre os laboratórios do subsolo. Claire começou a demonstrar curiosidade sobre pesquisas que não faziam parte de sua área de trabalho. Disse a ela que isso era normal para estagiários ambiciosos, mas que ela deveria focar em suas próprias responsabilidades. A Detective Chen se inclinou para a frente. Doutor Mitchell, Claire mencionou em seu diário que havia encontrado uma câmera em seu armário. O senhor sabe algo sobre isso? O rosto de Mitchell ficou visivelmente pálido. Uma câmera? Isso é impossível. Nossa segurança é rigorosa, mas respeitamos a privacidade dos funcionários. Gostaríamos de ver o local de trabalho dela, disse Harrison. Claro, claro. Vou pedir para que o segurança os acompanhe. O laboratório de Claire ficava no 5º andar, em uma área chamada de pesquisa básica. Era um ambiente limpo e moderno, com bancadas de aço inoxidável, microscópios de última geração e centenas de tubos de ensaio organizados em refrigeradores especiais. O armário de Claire estava localizado em uma fileira junto à parede leste do laboratório. Quando abriram o armário, encontraram os pertences usuais de trabalho de Claire. Um jaleco extra, alguns cadernos de anotações e uma pequena planta suculenta que ela mantinha para trazer vida ao ambiente, como havia escrito em uma das etiquetas. Mas Chen, com seu olho treinado, notou algo estranho no canto superior do armário. Harrison, olha isso, ela sussurrou, apontando para um pequeno furo no metal, quase imperceptível. Com a ajuda de uma lanterna, conseguiram ver que havia de fato um dispositivo eletrônico minúsculo instalado ali. O segurança da empresa, um homem corpulento chamado Marcus Webb, pareceu genuinamente surpreso. Eu não sabia de nada sobre isso. Isso não faz parte dos nossos protocolos de segurança padrão. Quem tem acesso a este andar após o horário? Perguntou Chen. Apenas pessoal de limpeza, segurança e alguns pesquisadores sênior com cartões de acesso especial, respondeu Webb, verificando seu tablet. Mas toda entrada e saída é registrada em nosso sistema. Precisamos desses registros, disse Harrison, dos últimos 2 meses. Enquanto aguardavam os registros, os detetives decidiram conversar com outros colegas de Claire. Sarah Jenkins, uma técnica de laboratório na casa dos 40, havia se tornado próxima de Claire nos últimos meses. Claire era como uma filha para mim, disse Sarah, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela sempre fazia tantas perguntas. Queria aprender tudo. Mas nas últimas semanas ela estava diferente. Mais quieta, sempre olhando por sobre o ombro, como se estivesse com medo de alguma coisa. Ela mencionou algo específico que a estivesse incomodando? Perguntou Chen. Bem, Sarah hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que não havia ninguém ouvindo. Uma semana antes de desaparecer, Claire me perguntou
se eu já havia visto algo estranho nos laboratórios do subsolo. Disse que havia ouvido sons estranhos vindos de lá, como se fossem animais em sofrimento, mas amplificados. E o que a senhora respondeu? Disse a ela que os subsolos eram restritos para pesquisadores sênior e que ela não deveria se preocupar com isso. Mas Claire insistiu que havia visto algo através de uma das janelas de observação quando estava fazendo uma entrega para o Dr. Mitchell. O que ela disse ter visto? Sarah engoliu em seco. Ela disse que viu pessoas em jaulas. A investigação tomou um rumo completamente diferente. Os detetives solicitaram um mandado para acessar os laboratórios subterrâneos da Umbrella, mas a empresa imediatamente acionou seus advogados. Dr. Mitchell alegou que os subsolos continham propriedade intelectual extremamente sensível e que qualquer acesso não autorizado poderia comprometer anos de pesquisa e milhões de dólares em investimento. Enquanto a batalha legal se desenrolava, Harrison e Chen decidiram investigar a vida pessoal de Claire mais a fundo. Descobriram que ela havia começado a frequentar um pequeno café no centro da cidade todas as tardes, sempre se sentando na mesma mesa próxima à janela. O proprietário, um idoso italiano chamado Giuseppe, lembrava-se dela bem. Ah, sim, a menina ruiva. Claire, né? Ela vinha aqui quase todo dia nas últimas semanas. Sempre pedia o mesmo: café com leite e um muffin de mirtilo. Mas ela não vinha para comer, detetive. Ela vinha para observar. Observar o quê? Perguntou Harrison. O prédio da Umbrella. Daqui da janela você pode ver a entrada dos funcionários no lado leste do edifício. Claire ficava aqui com um caderninho, anotando coisas. Horários, quem entrava, quem saía. Parecia estar estudando os padrões. Giuseppe os levou até a mesa favorita de Claire e apontou através da vidraça. De fato, tinha uma visão clara do complexo da Umbrella, especialmente da entrada lateral que levava aos elevadores dos subsolos. Ela deixou algo aqui? Perguntou Chen. Na verdade, sim, disse Giuseppe, indo até o balcão. No dia que ela desapareceu, ela esqueceu este caderninho. Guardei pensando que ela voltaria para buscar. O caderno era pequeno, com capa de couro marrom, e estava cheio de anotações na letra cuidadosa de Claire. As páginas continham horários detalhados, nomes de funcionários e observações sobre padrões de movimento no edifício da Umbrella. Mas o mais interessante eram os desenhos. Plantas baixas rudimentares dos subsolos, baseadas aparentemente em memória e observação. Em uma das últimas páginas, Claire havia escrito: turno da noite, menos segurança. Entrada de serviço destrancada das 22h às 6h para limpeza. Preciso de evidências. Ninguém vai acreditar em mim sem provas. A data da anotação era 13 de outubro, o mesmo dia da última entrada em seu diário. Naquela noite, Harrison e Chen decidiram fazer sua própria vigilância do complexo da Umbrella. Estacionaram em uma rua lateral, com visão clara da entrada de serviço mencionada no caderno de Claire. Por volta das 10 da noite, viram uma van branca parar na entrada. 2 homens de uniforme desceram e começaram a descarregar equipamentos de limpeza. Parece rotina, murmurou Chen, ajustando seus binóculos. Mas então, por volta da meia-noite, algo incomum aconteceu. Uma segunda van chegou, esta sem qualquer identificação. 3 pessoas saíram dela, 2 usando jalecos brancos e uma terceira em trajes escuros. Elas carregavam o que parecia ser uma maca coberta por um lençol. Você está vendo isso? Sussurrou Harrison. Estou gravando, respondeu Chen, segurando seu telefone. As figuras desapareceram rapidamente pela entrada de serviço.
15 minutos depois, saíram novamente, mas desta vez a maca estava vazia. A van partiu na direção oposta, em direção às florestas que cercavam a cidade. Os detetives esperaram até as 2 da manhã, mas nada mais aconteceu. Decidiram seguir a rota que a van havia tomado. A estrada levava a uma área florestal densa, conhecida localmente como Bosque Arkley, que se estendia por centenas de quilômetros ao redor de Raccoon City. Após 40 minutos de direção por estradas cada vez mais estreitas, chegaram a uma clareira onde encontraram uma instalação que oficialmente não existia. Era um complexo baixo, quase completamente camuflado pela vegetação, com apenas algumas luzes fracas indicando atividade humana. Isso não está em nenhum mapa da cidade, disse Chen, verificando seu GPS. Eles estacionaram a uma distância segura e observaram. Havia movimento constante de pessoal e puderam ouvir o som de geradores funcionando. Mais perturbador ainda eram os sons que vinham do interior do complexo, sons que confirmavam o que Sarah Jenkins havia dito sobre Claire ouvir animais em sofrimento, mas amplificados. Na manhã seguinte, armados com as evidências que haviam coletado, os detetives conseguiram finalmente obter um mandado mais abrangente. Mas quando chegaram às instalações da Umbrella com reforços, encontraram algo chocante. O edifício principal estava sendo evacuado. Vazamento químico, explicou o Dr. Mitchell, que parecia visivelmente nervoso e carregava uma maleta. Protocolo de segurança. Todos os funcionários foram liberados até resolvermos a situação. Que conveniente, murmurou Chen para Harrison. Dr. Mitchell, o senhor não sairá da cidade até resolvermos este caso. Claro, estarei no Hotel Raccoon se precisarem de mim. Com o edifício sendo descontaminado, os detetives não puderam executar sua busca nos subsolos naquele dia. Mas Chen teve uma ideia. Se Claire havia realmente tentado infiltrar-se no complexo na noite de sua desaparição, talvez houvesse evidências em seu carro. O Honda Civic azul de Claire havia sido encontrado no estacionamento do laboratório, aparentemente abandonado desde segunda-feira. Quando finalmente conseguiram autorização para examiná-lo, encontraram algo crucial. No porta-luvas, havia um pequeno gravador digital que Claire havia escondido sob alguns mapas. Quando reproduziram a gravação, ouviram a voz tensa de Claire. É meia-noite de 13 de outubro. Estou no estacionamento da Umbrella. Consegui entrar pelo portão de serviço como planejei. Vou tentar chegar aos subsolos para documentar o que está acontecendo lá. Se algo me acontecer, quero que saibam que tentei fazer a coisa certa. Mamãe, se você está ouvindo isso, me desculpe por não ter contado a verdade. Eu te amo. Havia uma pausa longa, seguida por ruídos de passos ecoando em corredores. Estou no segundo subsolo agora. O cheiro aqui é terrível, químicos e algo pior. Há jaulas em todos os lugares, mas a maioria está vazia. Espera, tem alguém aqui. A voz de Claire ficou mais baixa, quase um sussurro. Não são animais, são pessoas. Deus do céu, são pessoas. Elas estão mutiladas, mas ainda vivas. Os olhos delas, elas estão me olhando, tentando falar, mas não conseguem. O que fizeram com elas? Havia sons de choque. Claire claramente tentando abrir uma das jaulas. Tem uma plaquinha aqui. Sujeito 47, infectado em 8/10/2019 com o vírus T003. Progressão da mutação dentro dos parâmetros esperados. Jesus Cristo! De repente, o som de passos pesados ecoou na gravação. Alguém está vindo. Preciso sair daqui. Oh, não. Eles me viram. Estou correndo, mas não sei se vou conseguir. Há uma porta no final do corredor. Vou tentar.
A gravação foi interrompida por sons de luta, gritos abafados e então silêncio. A última coisa audível era uma voz masculina desconhecida. Leve-a para o complexo B. Dr. Mitchell quer vê-la pessoalmente antes de prosseguirmos com o protocolo. Com essa evidência, os detetives souberam que tinham um caso de sequestro corporativo e possíveis crimes contra a humanidade. Mas quando tentaram obter reforços para investigar o complexo florestal que haviam descoberto, descobriram algo aterrorizante. Não havia mais ninguém em Raccoon City disposto a ajudá-los. O chefe de polícia, Capitão Brian Marvin, convocou Harrison e Chen para uma reunião urgente em sua sala. Detetives, recebi instruções diretas do prefeito e do conselho municipal. O caso Claire Patterson deve ser arquivado como pessoa desaparecida. Não temos recursos para uma investigação mais ampla. Capitão, temos evidências de crimes graves, protestou Harrison. Experimentos ilegais, possível assassinato. Temos uma gravação que pode ter sido fabricada e teorias conspiratórias. A Umbrella Corporation é o maior empregador da cidade. Não podemos arriscar a economia local baseados em suposições. Chen bateu o punho na mesa. Suposições? Vimos a van, encontramos o complexo. Que complexo? Verifiquei os registros. Não há nenhuma instalação da Umbrella na floresta. E quanto à van, podem ter sido contrabandistas ou qualquer outra coisa. Foi nesse momento que Harrison e Chen perceberam a extensão da situação. A influência da Umbrella Corporation em Raccoon City era muito maior do que haviam imaginado. A empresa não apenas controlava a economia local, mas aparentemente também tinha infiltrações no governo municipal. Decidiram agir por conta própria. Naquela noite, voltaram ao complexo florestal, mas encontraram apenas terreno vazio. Toda a instalação havia sido removida, como se nunca tivesse existido. Até mesmo a vegetação havia sido replantada para esconder qualquer sinal de construção anterior. Eles sabiam que estávamos observando, disse Chen, iluminando o terreno com sua lanterna. Moveram tudo, mas então Harrison notou algo no chão, meio escondido sob as folhas secas. Era um colar pequeno e delicado, com um pingente em formato de flor. Exatamente o tipo de joia que Claire usava. Sarah Patterson confirmaria mais tarde que havia dado aquele colar à filha em seu aniversário de 18 anos. Era a primeira evidência física de que Claire havia estado naquele local. Determinados a não desistir, os detetives começaram a investigar os funcionários da Umbrella individualmente. Descobriram que nos últimos 6 meses, 3 outros funcionários haviam pedido demissão repentinamente e deixado a cidade sem dar notícias a familiares ou amigos. O primeiro foi Dr. Kevin Ramos, um microbiologista que havia trabalhado nos laboratórios subterrâneos. Sua esposa disse que ele havia ficado cada vez mais paranoico nas semanas antes de desaparecer, falando sobre coisas terríveis acontecendo no trabalho, mas sem nunca dar detalhes específicos. O segundo foi Linda Morrison, uma técnica de segurança que havia trabalhado nos turnos noturnos. Seu irmão relatou que Linda havia começado a ter pesadelos terríveis e havia mencionado experimentos que desafiam Deus pouco antes de sumir. O terceiro foi James Parker, um jovem analista de dados que havia questionado discrepâncias nos relatórios oficiais da empresa. Sua namorada disse que James havia descoberto que muitos dos voluntários nos testes experimentais eram, na verdade, pessoas sem teto e viciados que haviam sido coagidos ou enganados. Todos os 3 haviam desaparecido da mesma forma,
saíram para o trabalho em uma manhã normal e nunca mais voltaram para casa. Suas famílias receberam cartas de demissão digitadas, alegando oportunidades melhores em outras cidades, mas ninguém nunca mais teve contato com eles. Chen começou a montar um padrão. Harrison, todos eles descobriram algo sobre os experimentos da Umbrella. Todos questionaram ou investigaram atividades suspeitas e todos desapareceram quando se tornaram uma ameaça. Claire seguiu o mesmo padrão, concordou Harrison. Ela descobriu os experimentos, começou a investigar e quando tentou obter evidências, eles foram interrompidos por uma batida na porta do escritório improvisado que haviam montado no próprio apartamento de Harrison, já que não podiam mais confiar na delegacia. Chen abriu a porta cautelosamente e encontrou uma mulher na casa dos 50, visivelmente nervosa. Vocês são os detetives que estão investigando o desaparecimento de Claire Patterson? Ela perguntou, olhando para os lados. Somos. E a senhora é? Margaret Ross. Eu trabalhava na contabilidade da Umbrella até a semana passada. Fui demitida oficialmente por cortes orçamentários, mas sei que foi porque descobri algo que não deveria ter descoberto. Margaret entrou rapidamente e fechou a porta. Eu sabia, Claire. Ela me procurou algumas semanas antes de desaparecer, fazendo perguntas sobre as finanças dos laboratórios subterrâneos. Disse que havia notado equipamentos muito caros sendo entregues, mas não sabia para que projetos eram destinados. O que a senhora descobriu? Perguntou Chen. Encontrei registros de compras que não faziam sentido para uma empresa farmacêutica normal. Equipamento militar, sistemas de contenção avançados e materiais biológicos de fontes questionáveis. Margaret tirou uma pasta de documentos de sua bolsa. Consegui copiar alguns registros antes de ser demitida. Os documentos eram reveladores. Mostravam compras de milhões de dólares em equipamentos especializados, incluindo sistemas de criogenia, câmaras de isolamento biológico e, mais perturbadoramente, contratos com morgues e hospitais para material biológico diverso. Tem mais, disse Margaret. Descobri que a Umbrella tem contratos com várias prisões estaduais. Oficialmente, é para fornecer cuidados médicos aos presidiários, mas os valores são muito altos para simples cuidados médicos de rotina. Harrison estudou os números. Eles estão pagando 2 milhões por ano só para a prisão estadual de Rockford. Isso é 20 vezes mais do que seria necessário para cuidados médicos básicos. E há transferências regulares de presidiários para uma unidade médica especial que oficialmente não existe, acrescentou Margaret. A investigação estava revelando uma conspiração muito maior do que qualquer um havia imaginado. A Umbrella Corporation não estava apenas conduzindo experimentos ilegais. Estava usando pessoas vulneráveis da sociedade como cobaias humanas. E Claire havia descoberto isso. Mas quando tentaram usar essas informações para obter ajuda de autoridades estaduais ou federais, descobriram que a influência da Umbrella se estendia muito além de Raccoon City. Suas ligações políticas e financeiras criavam uma rede de proteção quase impenetrável. Foi então que receberam uma ligação inesperada. Era Giuseppe do café. Detetives, preciso que venham aqui imediatamente. Alguém deixou algo para vocês. Quando chegaram ao café, Giuseppe os levou para uma mesa no fundo, onde havia um envelope simples com os nomes deles escritos à mão. Dentro do envelope havia uma única folha de papel com uma mensagem datilografada. Se querem encontrar Claire Patterson e os outros, venham ao antigo moinho abandonado na Route 9, meia-noite de hoje. Venham sozinhos.
Esta é sua única chance de saber a verdade. Não estava assinado, mas havia um pequeno desenho no canto. O mesmo símbolo que Claire havia desenhado em seu caderno. Uma representação rudimentar do logo da Umbrella com um X atravessado. É obviamente uma armadilha, disse Chen. Provavelmente, concordou Harrison. Mas também pode ser nossa única chance de encontrar Claire viva. Eles decidiram ir, mas com precauções. Deixaram cópias de todos os documentos com um advogado de confiança fora da cidade, com instruções para entregá-los à imprensa, se algo lhes acontecesse. O antigo moinho ficava a cerca de 20 quilômetros fora de Raccoon City, uma estrutura de madeira deteriorada que havia sido abandonada há décadas. Quando chegaram, exatamente à meia-noite, encontraram uma única figura esperando na sombra. Dr. William Mitchell. Detetives, ele disse saindo da escuridão com as mãos vazias e visíveis. Obrigado por virem. Onde está Claire? Exigiu Harrison, a mão instintivamente movendo-se para sua arma. Antes de responder, precisam entender a situação completa, disse Mitchell, parecendo muito diferente do homem confiante que haviam encontrado em seu escritório. Estava visivelmente abalado, com roupas amarrotadas e olhos vermelhos de cansaço. Claire tropeçou em algo que vai além de uma simples empresa farmacêutica. A Umbrella Corporation não está apenas desenvolvendo medicamentos, está desenvolvendo armas biológicas para o governo federal. O projeto é classificado como segurança nacional máxima. Isso não justifica sequestro e assassinato, disse Chen firmemente. Não justifica, concordou Mitchell, e é por isso que estou aqui. Quando Claire foi capturada tentando documentar os experimentos, eu tentei protegê-la. Disse aos meus superiores que ela poderia ser útil, que sua formação em biologia molecular seria valiosa para o projeto. Ela está viva? Perguntou Harrison. Estava, na última vez que a vi. Mas isso foi há 3 dias. Meus superiores estão perdendo a paciência. Há ordens para encerrar todas as pontas soltas. Mitchell tirou um pequeno dispositivo GPS do bolso. Este localizador vai levá-los até onde Claire está sendo mantida. É uma instalação a cerca de 50 quilômetros daqui, escondida nas montanhas. Mas vocês precisam entender, uma vez que entrem lá, não há volta. Ou vocês conseguem expor toda a operação, ou todos nós morremos. Por que está nos ajudando? Perguntou Chen, suspicazmente. Porque quando entrei para a Umbrella, pensei que estava trabalhando para salvar vidas, não para destruí-las. O que vi nos últimos meses, as coisas que fizemos com pessoas inocentes, não consigo mais viver com isso. Mitchell entregou o GPS a Harrison. Há algo mais que precisam saber. Claire não foi a primeira a tentar expor os experimentos. Houve outros antes dela, cientistas, técnicos, pessoas de fora que descobriram a verdade. Todos foram eliminados ou incorporados aos experimentos. Incorporados? Transformados em cobaias. O vírus que desenvolvemos, ele não apenas mata, ele transforma. E uma vez infectado, não há volta. Com essas palavras aterrorizantes, Mitchell desapareceu na escuridão, deixando os detetives com mais perguntas do que respostas, mas finalmente com uma pista concreta sobre o paradeiro de Claire. Seguindo as coordenadas do GPS, Harrison e Chen se dirigiram para as montanhas ao norte de Raccoon City. A estrada ficava progressivamente mais difícil, até que tiveram que abandonar o carro e continuar a pé. Após 2 horas de caminhada através de floresta densa, chegaram a um complexo que parecia saído de um filme de ficção científica. Era muito maior do que a instalação anterior que haviam descoberto na floresta.
Este complexo tinha pelo menos 5 edifícios conectados, todos construídos em concreto armado e parcialmente enterrados na montanha para camuflagem. Havia torres de guarda com holofotes e patrulhas de segurança armada fazendo rondas regulares. Isso não é apenas uma operação corporativa, sussurrou Chen. É militar. Eles observaram por horas, mapeando os padrões de segurança e procurando um ponto de entrada. Durante a madrugada, notaram que havia uma mudança de turno às 4 da manhã, criando uma janela de 15 minutos, com segurança reduzida na entrada leste. Conseguiram se infiltrar no complexo através de um duto de ventilação que levava ao primeiro edifício. O que encontraram lá dentro confirmou seus piores temores. Corredores intermináveis de laboratórios, cada um contendo experimentos mais horríveis que o anterior. Em uma sala, encontraram documentos detalhando o projeto Tyrant, um programa para criar soldados biologicamente modificados usando o vírus T. Em outra, havia registros de testes em centenas de sujeitos humanos, documentando suas transformações progressivas de pessoas normais em algo que não era mais humano. Mas foi no terceiro edifício que encontraram Claire. Ela estava em uma cela de isolamento, consciente, mas visivelmente debilitada. Quando viu os detetives, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Pensei que ninguém viria me procurar. Ela sussurrou quando conseguiram abrir a cela, usando o cartão de acesso que haviam tirado de um guarda. Claire, você está ferida? Perguntou Chen, examinando-a rapidamente. Eles me drogaram, fizeram testes, tiraram sangue todos os dias. Mas eu acho que ainda não me infectaram com o vírus. Eles estavam me guardando para algo especial. Claire estava fraca, mas conseguia andar. Enquanto a ajudavam a sair da cela, ela continuou falando. Vocês não sabem de tudo ainda. Os outros desaparecidos, Dr. Ramos, Linda, James, eles estão aqui. Ou pelo menos o que sobrou deles. Vi-os nos laboratórios de contenção. O vírus, ele os transformou em monstros. Precisamos sair daqui, disse Harrison. Podemos obter depoimentos depois. Mas quando tentaram voltar pelo caminho que haviam entrado, descobriram que as saídas estavam bloqueadas. Alarmes começaram a soar por todo o complexo. Bem-vindos à nossa instalação, detetives. Uma voz ecoou pelos alto-falantes. Era Dr. Mitchell. Sinto muito, mas não posso permitir que saiam com o que descobriram. Mitchell, você disse que queria ajudar, gritou Harrison para o teto. E estou ajudando-os a se tornarem parte de algo maior. O vírus T representa o próximo passo na evolução humana. Vocês deveriam se sentir honrados em contribuir para essa pesquisa. Portas de segurança começaram a se fechar por todo o complexo, selando-os dentro. Mas Claire, apesar de sua fraqueza, lembrou-se de algo crucial. Há uma saída de emergência no laboratório principal, ela disse. Vi os técnicos usando quando houve um vazamento há 2 dias. Fica no subsolo mais profundo, mas leva diretamente para fora da montanha. Correram pelos corredores enquanto o sistema de segurança tentava selar todas as rotas. Passaram por laboratórios onde viram horrores que ficariam gravados em suas memórias para sempre. Pessoas transformadas em criaturas grotescas, experimentos que desafiavam toda a concepção de humanidade. Finalmente chegaram ao laboratório principal, onde encontraram a saída de emergência. Mas também encontraram algo inesperado. Outros sobreviventes. Dr. Kevin Ramos estava lá, ainda humano, mas visivelmente traumatizado.
Linda Morrison também, embora apresentasse sinais de que havia sido infectada, mas aparentemente estava resistindo à transformação. Eles nos mantêm vivos para estudar nossas resistências ao vírus, explicou Ramos rapidamente. Algumas pessoas têm imunidade parcial. Somos mais valiosos vivos do que transformados. Juntos, o grupo conseguiu ativar a saída de emergência e escapar do complexo. Mas quando chegaram do lado externo da montanha, descobriram que sua aprovação estava longe de terminar. O complexo inteiro estava sendo evacuado. Caminhões militares estavam removendo equipamentos e documentos, enquanto o que parecia ser uma equipe de demolição preparava explosivos. Eles vão destruir todas as evidências, percebeu Chen. Mas Claire teve uma última surpresa. Durante sua prisão, havia conseguido esconder um pequeno dispositivo de armazenamento que havia roubado de um dos computadores do laboratório. Tudo está aqui, ela disse, mostrando o pendrive. Dados dos experimentos, listas de vítimas, correspondências com o governo, tudo. Conseguiram chegar até o carro de Harrison e fugiram da montanha momentos antes de ouvirem as explosões que destruíram completamente o complexo. Mas sabiam que ainda não estavam seguros. A Umbrella Corporation e seus aliados governamentais fariam qualquer coisa para recuperar essas informações. Em vez de voltar para Raccoon City, dirigiram diretamente para a capital do estado, onde Chen tinha contatos na imprensa investigativa. Em 48 horas, a história estava nas manchetes nacionais. Os dados no dispositivo de Claire revelaram uma conspiração que ia muito além do que haviam imaginado. A Umbrella Corporation era apenas uma das várias empresas envolvidas em um programa militar secreto para desenvolver armas biológicas. Centenas de pessoas haviam sido usadas como cobaias em experimentos ilegais, e várias cidades pequenas como Raccoon City serviam como campos de teste para diferentes aspectos do projeto. A revelação causou um escândalo nacional. Investigações federais foram abertas, executivos da Umbrella foram presos e programas governamentais secretos foram expostos. Doutor, Mitchell foi encontrado morto em sua casa, aparentemente suicídio, mas muitos suspeitaram que havia sido assassinado para silenciá-lo. Claire se tornou a principal testemunha nos julgamentos que se seguiram. Sua coragem em documentar e expor os experimentos salvou incontáveis vidas que teriam sido perdidas se os projetos da Umbrella tivessem continuado. Mas a vitória teve seu preço. Raccoon City, com sua economia completamente dependente da Umbrella, entrou em declínio. A empresa foi fechada. Milhares perderam seus empregos e a cidade gradualmente se tornou uma cidade fantasma. Para Claire, a experiência a transformou. Ela abandonou a carreira em biologia molecular e se tornou uma ativista pelos direitos humanos, dedicando sua vida a expor corporações que exploram pessoas vulneráveis. Harrison e Chen foram promovidos e transferidos para uma força-tarefa federal especializada em crimes corporativos. Continuaram investigando casos similares em outras partes do país, descobrindo que a conspiração da Umbrella era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Sarah Patterson, a mãe de Claire, inicialmente ficou furiosa por sua filha ter se colocado em tanto perigo. Mas com o tempo, percebeu que Claire havia feito algo extraordinariamente corajoso. Minha filha poderia ter ficado quieta e segura, ela disse em uma entrevista anos depois. Mas ela escolheu arriscar tudo para proteger outras pessoas. Como mãe, isso me enche de orgulho e terror ao mesmo tempo. Os outros sobreviventes do complexo, Dr. Ramos e Linda Morrison, passaram anos em terapia
tentando processar o trauma do que haviam vivenciado. Ambos se tornaram testemunhas importantes nos julgamentos e, posteriormente, trabalharam com organizações de direitos humanos para prevenir abusos similares. James Parker, o analista que havia questionado as discrepâncias nos relatórios, foi encontrado vivo em um hospital psiquiátrico privado, onde havia sido mantido sob sedação por meses. Ele se recuperou lentamente, mas nunca conseguiu lembrar completamente de sua experiência durante o cativeiro. Quanto aos experimentos em si, investigações posteriores revelaram que o vírus T havia sido testado não apenas em Raccoon City, mas em pelo menos 6 outras localidades ao redor do país. Centenas de pessoas foram expostas, com resultados que variavam desde morte imediata até transformações físicas permanentes. O governo federal acabou estabelecendo um fundo de compensação para as vítimas e suas famílias, além de criar novas regulamentações rigorosas para pesquisa médica e farmacêutica. Mas muitos argumentaram que isso era muito pouco, muito tarde para as vidas que haviam sido perdidas ou destruídas. Anos depois, Claire ainda tinha pesadelos sobre os laboratórios subterrâneos e as criaturas que viu lá. Mas ela canalizou esse trauma em uma força motriz para a mudança social. Sua fundação, criada com parte da indenização legal que recebeu, trabalha para proteger pessoas vulneráveis de exploração médica e corporativa. O que aprendi, Claire disse em um discurso em uma conferência de direitos humanos, é que o mal muitas vezes se esconde atrás de fachadas respeitáveis. Empresas que alegam estar salvando vidas enquanto destroem outras. Governos que afirmam proteger a segurança nacional enquanto sacrificam seus próprios cidadãos. Precisamos permanecer vigilantes, sempre questionando, sempre investigando, sempre dispostos a falar a verdade, mesmo quando é perigoso fazê-lo. A história de Claire Patterson se tornou um símbolo de coragem individual contra a corrupção institucional. Livros foram escritos, documentários foram feitos e sua história continuou inspirando outras pessoas a denunciar irregularidades e injustiças. Mas talvez o legado mais importante do caso tenha sido a mudança fundamental na forma como a sociedade americana passou a ver grandes corporações e programas governamentais secretos. A confiança cega foi substituída por ceticismo saudável e demandas por transparência. Raccoon City hoje é uma cidade fantasma, suas ruas vazias servindo como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o poder corporativo não é controlado. Turistas ocasionais visitam para ver os prédios abandonados da Umbrella Corporation, agora cobertos de grafite e sendo lentamente reclamados pela natureza. Mas para aqueles que viveram através da provação, Claire, sua mãe Sarah, os detetives Harrison e Chen, os outros sobreviventes, a verdadeira vitória não foi a justiça que foi feita, mas a certeza de que suas ações impediram que incontáveis outras pessoas sofressem o mesmo destino. E assim a pergunta onde está Claire, que havia atormentado Raccoon City por semanas, foi finalmente respondida. Claire estava onde sempre estivera, lutando pelos outros, recusando-se a aceitar injustiça e provando que uma pessoa corajosa pode fazer a diferença, mesmo contra as probabilidades mais impossíveis.